Antes de começar a entrevista, um sorriso desses três parceiros. Nessa noite tão importante, 10ª edição do Jantar Italiano em Prol ao GRAAC, que faz um trabalho tão importante, cerca de 4.000 crianças atendidas. E são histórias que mexem com o coração de vocês e vocês entram de cabeça em cada uma dessas histórias. E eu fico feliz de estar acompanhando um pouquinho dessa história, né, Denis? 10 edições já, passamos pela pandemia de uma forma diferente, voltou com tudo e o salão cada vez mais cheio. Daqui a pouco, neste lugar, teremos mesas também, porque tá um sucesso, né, Denis? Graças a Deus. Durante a pandemia a gente fez o jantar virtual e depois a gente não parou para o jantar de jeito nenhum. Foi legal, né? E agora voltamos com força total. Esse é o 10º ano de jantar e agora o sucesso enorme do jantar. É um prazer para a gente fazer esse evento. São 2 eventos que a gente faz no ano, esse e a corrida do GRAAC, que é no dia 12 de outubro nesse ano, e em breve as inscrições estarão abertas. Quantos anos de GRAAC já, Amanda? O GRAAC esse ano completou 34 anos, na verdade completa, dia 4 de novembro, 84 anos. E a gente tem uma novidade assim, que a gente fala que é histórico pra gente. A gente nasce para oferecer à criança com câncer todas as chances de cura. E esse ano a gente alcançou 80% de chances de cura. Então a nossa taxa média, a gente passou de 32% para 80%. Então assim, o câncer infantil é uma doença difícil, é uma doença que impacta a vida da criança e do adolescente, mas ele tem cura. E para a gente continuar oferecendo chances de cura, a gente conta com a sociedade e de parceiros como o Denis e como todas essas pessoas que estão aqui ajudando a gente a oferecer um futuro inteiro para as nossas crianças. Uma noite fria, mas que a gente, nessa união, aquece o coração, não é verdade? Serginho, um prazer estar contigo aqui no programa. Você está há quanto tempo no GRAAC, você? Eu trabalhando? 18 anos. Uma vida, né? Uma vida. Deve ter visto muita coisa. Sim, mas é uma escolha, né? Mas o mais bacana, quando a gente vem num evento como esse, né? Você vê o Denis, ele dedica toda a vida dele aqui para esse evento maravilhoso, reúne tanta gente e não é só um recurso financeiro que ele está proporcionando para o GRAAC. Ele está proporcionando assim, a oportunidade da gente falar do GRAAC para um público que a gente jamais teria acesso, né? Então isso para nós é muito importante. Ele não doa só um recurso, ele doa a credibilidade, a confiança. E a gente sempre diz que o primeiro passo para curar é acreditar. E ele acreditou, e esse público todo que está aqui acredita no GRAAC e fazem com que a gente tenha mais energia para continuar lutando e oferecendo para elas todas as possibilidades de cura. É o que a gente mais quer, que elas tenham uma vida inteira pela frente aí. A gente vê isso dia a dia acompanhando o trabalho de vocês. Denis, quantas pessoas mais ou menos hoje nessa noite aqui? O jantar é feito para 600 pessoas. A gente tem aí aproximadamente 580 pessoas hoje aqui. Todo mundo bem servido, né? Com uma música boa. O que você preparou para essa noite? Então, as massas são da Cantina de Luca e Babo Américo, que estão com a gente desde o início do jantar. Quando a gente bolou esse jantar, eles entraram de cabeça desde o começo. A sobremesa é da Odilinha e da Bela Vila. Parceiros de ponta, hein? E o Sorvete Cascão também apoia na sobremesa. O show do Lobão. E a gente tem aí patrocínios de vários patrocínios da BTP, da Asia Shipping. Diversos apoiadores, né? Aliás, eu queria colocar a imagem agora do backdrop e agradecer todos esses apoiadores, todos esses patrocinadores que acreditam nessa causa. Isso faz toda a diferença para o projeto de vocês, né? A saúde financeira, as ações, não é verdade, Amanda? A diferença é uma coisa que é muito bonita do GRAAC, 60% do nosso orçamento vem de doações de pessoas físicas. Pequenas doações, é uma doação de R$30 recorrente, que faz com que a gente consiga atender cerca de 4.000 crianças e adolescentes por ano. Então, assim, são pequenas doações de muitas pessoas que fazem o GRAAC. Então, são pessoas como as que estão aqui, que fazem o GRAAC acontecer e que a gente consegue oferecer cada vez mais chances de cura para nossas crianças e adolescentes. Como que funciona a logística de atendimento, de suporte para as crianças? É só quem passa pelo SUS, convênio? Como que a criança chega até o GRAAC? O GRAAC ele é um atendimento terciário. Então, você não acorda e fala assim, minha criança tem câncer. Geralmente, acontecem os sinais e sintomas, a mãe passa pelo pediatra, que é um atendimento primário. Às vezes para um atendimento secundário, então, por exemplo, se for um tumor do olhinho, então aí vai para o oftalmologista tem suspeitas da doença e aí sim é encaminhado pelo GRAAC.
Então podem ser encaminhados pelo GRAAC todo e qualquer paciente que tenha doença. Independente de SUS particular. SUS particular, convênio. Hoje a maioria das nossas crianças são encaminhadas pelo SUS, porque a gente oferece um tratamento de ponta para essas crianças e por causa disso que a gente precisa desse apoio da sociedade, que a gente tem um déficit do nosso atendimento e que quem cobre são essas pessoas que eu te disse que mensalmente ou regularmente nos fazem doações pequenas e muitas pessoas juntas a gente consegue curar muitas e muitas crianças. E o grande diferencial do GRAAC, eu acho que é essa questão das especialidades. Né? Os pediatras da área de oncologia, cada um especialista, a equipe toda naquele setor, naquele segmento do sofrimento daquela criança. Acho que é um dos segredos, né? Hoje o GRAAC tem uma equipe multidisciplinar, né? Então a gente tem médicos especialistas em cada tipo de tumor e equipes multidisciplinares com enfermeiros, psicólogos, nutricionistas, dentistas, professores. A gente tem uma escola dentro do GRAAC para dar todos os recursos, ou seja, a criança que vem para o GRAAC, ela faz tudo dentro do GRAAC. E o mais bacana é que, assim, além de fazer o diagnóstico, o tratamento, fazer cirurgia, né, o GRAAC também investe em ensino e pesquisa. A gente treina médicos residentes do Brasil todo, fazem residência no hospital do GRAAC, aprendem essa tecnologia para depois que voltarem à sua cidade de origem serem multiplicadores desse modelo. O Brasil tem dimensões continentais, então a gente precisa ter médicos bons em todos os estados, porque quanto mais cedo essa criança chegar no GRAAC, mais chances de cura ela vai ter. A gente sempre diz que conhecimento é uma coisa que a gente compartilha, né? Então o GRAAC dissemina esse conhecimento, que eu acho que é uma coisa muito importante também para a sociedade. Parabéns pelo seu trabalho, pela maestria que você lida com isso tudo. Vocês por fazerem parte dessa família tão importante na vida de tantas pessoas. Imagina se não existisse o GRAAC, como seria a vida dessas crianças. Você sabe que uma vez eu recebi uma visita no hospital do GRAAC e sempre ao final a gente pergunta, né? Como é que foi a visita para você? Atendeu suas expectativas? Era isso que você imaginava do GRAAC? E teve um senhor que uma vez chegou e falou para mim assim, sabe o que mais me impressionou aqui no GRAAC? E eu, o que foi? É que as mamães e os papais sorriem aqui. Aí eu fiquei assim, né? O que ele quis dizer com isso, né? E ele me explicou. Olha, eu tenho filhos nessa idade. Eu não sei se eu tivesse um filho com câncer, se eu estaria sorrindo. E se esses pais sorriem aqui dentro, é porque eles acreditam em vocês. Eles depositam na nossa mão o bem mais precioso da vida deles. Então, assim, a gente tem que fazer o impossível para devolver essa criança para esses pais, para que ela tenha um futuro inteiro pela frente, não é? Vocês fazem isso com muito brilhantismo e muita garra. De muita gente como ele aqui. É verdade. Com toda a sociedade de Santos, acolheu o GRAAC muito bem. Então a gente tem muito orgulho dessa parceria e de toda essa cidade que ajuda o GRAAC. Obrigado, viu? Imagina, tamo junto. Bom, agora é hora da gente acompanhar mais a festa e mostrar mais pra eles as imagens, né, dessa noite incrível, não é, Dani? É isso aí, vamos curtir a festa. É isso aí, mais imagens pra vocês do 10º jantar italiano em prol ao GRAAC. Agora eu vou conversar com o querido Joel Contente. Tudo bem? Obrigado, diretor da BTP, diretor administrativo. Joel, que maravilha ter vocês presentes nessa noite, porque quando a gente fala de uma causa como essa e vem empresas como a BTP apoiando, aquece nosso coração. Então, em nome do GRAAC, em nome da De Bueno, eu gostaria de já começar agradecendo você. Nós que agradecemos termos sido lembrados, né? A BTP acho que já tem aqui uma parceria com a cidade e uma causa como essa está dentro de uns pilares que a gente sempre apoia: educação, saúde e esporte. Então é com muita alegria também que a gente faz tudo isso e todos os anos estamos aqui. Esse ano estamos com a terceira mesa. Começamos com uma, duas, três. E é um momento de congressamento também. A gente traz o nosso pessoal. Então é muito agradável, muito legal, muito bom. Muito se fala agora da ampliação do porto, né? Sim. De começar a estender para outros lados da nossa região. Como que você enxerga isso? Olha, Santos está precisando de capacidade, né? Você olha aí, os gargalos a gente fala, o Brasil precisa crescer, o Brasil precisa de infraestrutura e Santos é o maior porto da América Latina, o maior do Brasil. Então, precisa desse investimento.
Não falta dinheiro, parece que sim, mas não, tem dinheiro, né? Tem dinheiro. E há potencial também para explorar isso. Potencial enorme. Então, o Brasil precisa disso e nós, a BTP, nós estamos fazendo a nossa parte, né? Nós estamos investindo 2 bilhões de reais agora, estamos gerando 600 empregos aqui para a região e tudo isso para fomentar e fazer crescer a economia da região. E estamos muito felizes por fazer parte dessa história. A gente tem orgulho da BTP de ser uma referência, né, no segmento. E quando a gente fala de porto, muita gente às vezes não tem noção. Aquele produtinho que você acha lá no AliExpress, vem da China, as pessoas não têm noção de quantas coisas começam aqui em Santos para ir para o resto do país. Passam por aqui, não é verdade? A gente fala que a gente não movimenta containers, a gente movimenta sonhos. Movimenta sonhos. Porque por ali passa, como você falou, um produto importado, um eletrônico, um remédio, um medicamento, né, um insumo para alguma indústria. Então, isso tudo está gerando a economia do país como um todo. Né? Foi um prazer conversar contigo. Muito obrigado, igualmente. Obrigado. E agora a gente acompanha mais um pouquinho essas belas imagens do evento, não é verdade? Não está lindo? Vamos lá, vamos voltar. Muito obrigado. Momento de mostrar essa dupla de milhões, pai e filha, da Cantina de Luca. Gente, nós ficamos tão honrados nesse evento, primeiramente de ver o tanto de gente que vem prestigiar, e depois, em segundo lugar, por ter essas opções da Cantina de Luca aqui nessa noite, todo mundo degustando com a qualidade, com a maestria que vocês têm há tanto tempo, que já é tradição, e a gente tem esse gostinho no evento. É maravilhoso o trabalho de vocês. Não, a gente faz o possível para agradar. O que a gente quer pra gente, quer pros outros. Eu acho que é mais ou menos bem simples assim. É nessa essência que você está trilhando essa história há quantos anos já? Na de Luca, 25. Só 25 anos. Você lembra do início? Sim, a gente tô com ele desde o primeiro dia, né? Olha só. Eu que sou jornalista de formação, acabei migrando de profissão para ir trabalhar com meu pai, sou filha única, né? E a gente está muito feliz de estar aqui nesse evento mais uma vez, pelo 10º ano, né? Apoiando essa causa importante. Essa causa do GRAAC, que é muito importante, prestigiando, né? A gente fica muito feliz de ver que as pessoas vêm, que gostam dos pratos, das massas. É muito legal fazer parte desse movimento. Seu Servando, eu queria pedir agora 3 conselhos para um empreendedor que está assistindo a gente. O senhor é uma referência. A gente que é santista tem a Cantina de Luca como patrimônio da nossa cidade, pela história de vocês. Para alguém que está começando a empreender agora, está começando a mexer com comércio, com negócio, 3 conselhos que você daria? Primeiro, persistência sempre. Nunca perder a esperança. Segundo, dedicação total. Terceiro, pensar primeiro no cliente, depois na gente. Agora a pergunta mais difícil. Qual que é a sua massa preferida? Aqui? Qual que é a sua massa preferida? Massa. Eu sou do ravioli verde. Ravioli. Tá tudo bem na Cantina de Luca? Tudo seguindo bem? Tudo junto, tudo com a família aqui. Tudo bem? Isso aí, tudo perfeito, graças a Deus. Muito obrigado, parabéns pelo trabalho e mais um sorriso pra câmera! Aê!